quem gosta do Cruzeiro é nós só. É. Entendeu? Quem gosta do Cruzeiro... Até que não tá ruim hoje, não. Quem gosta do Cruzeiro somos nós, De Leon. Então, eu acho que quanto mais o Cruzeiro continuar nesse caminho ali de brigar na parte de cima da tabela, né? Sei lá, vai avançar na Copa do Brasil, brigando por liderança de brasileiro, depois desse tempo todo, né? Depois desses anos difíceis que nós tivemos na Série B, vai incomodar, gente. 5 anos. Quando o Cruzeiro contratou Gabigol, Cássio, na época até o Dudu, né? Antes de acontecer isso tudo, já foi um bafafá. O Brasil já, não, vai dar tudo errado, lembra? Não sei o quê. Imagina agora que tá dando errado, tá dando certo. E agora, então, tipo assim, velho, uma coisa é fato, né? Todos os anos, pelo menos desses últimos anos aí agora, o Flamengo e o Palmeiras vão ser os times que vão estar ali. E aí vai ter sempre um ou outro chegando e tal. Só que tinha muito tempo que o Cruzeiro não chegava, né? E chegou firme. O Cruzeiro ganhou do Flamengo. O Cruzeiro ganhou do Palmeiras. Né? Ganhou dos dois mais fortes, né? Sim. Candidatos ao título nesse ano. Porque o Red Bull tá ali em terceiro, mas você falaria que o Red Bull tá brigando pelo título. O Fluminense, né? E o Cruzeiro chegando. E não é que o Cruzeiro ganhou do Flamengo e que o Cruzeiro ganhou do Palmeiras. O Cruzeiro ganhou jogando bola. Não tem um negócio que você fala assim... Ah, mas teve aquele lance, se não fosse o VAR... Ah, mas que... Não foi, o Cruzeiro ganhou na bola. E eu acho que contra o Palmeiras mais ainda, velho. Porque quando você já mete 2-0 com 5 minutos, você mata o adversário, irmão. Você acaba com o adversário, com todo esse... O Abel falou isso lá na coletiva. Que, 2 gols de bola parada em 5 minutos, que estratégia que você tem? Né? Quebra todo o planejamento do jogo. Então vai incomodar. Então isso aí, pode acostumar que vire e volta. Como é que fala? Vira e mexe. Vira e volta. Tinha um grupo assim, né? Vai e volta que eu queria falar. Vai, vem, sei lá. Vamos ficar falando do Cruzeiro e desse jeito aí que vocês já estão vendo. E o momento agora, cara, é muito bom. A gente tem que elogiar, sim, porque o Cruzeiro venceu, como o Diogo mesmo disse, venceu com autoridade, venceu com elementos, venceu com sobra. Os dois postulantes ao título, gente. Todo ano, nos últimos 6, 7 anos, começa o Campeonato Brasileiro. Desde 2019. Quem vai ser campeão? Flamengo ou Palmeiras? Palmeiras ou Flamengo. E de fato foi assim, né? Acho que foi um ano só que o Atlético conseguiu vencer e o outro ano o Botafogo conseguiu vencer, né? É isso, porque os outros anos foram um dos dois. Tem sido assim. E o Cruzeiro venceu, assim, com margem de sobra. E eu também acho que contra o Palmeiras foi um pouco mais avassalador pelo início. E o Flamengo, eu acho que foi uma troca até os 42, até o Gabigol entrar ali, meu filho. Foi um jogo muito tenso contra o Flamengo. O Cruzeiro estava levemente melhor do que o Flamengo, atacava mais, teve mais escanteios. Mas, por exemplo, ontem, o Palmeiras teve mais escanteio que o Cruzeiro. E o Palmeiras teve mais posse de bola. Enquanto você fala, eu vou até conferir aqui a posse de bola do jogo de ontem. Pra gente não falar... Aqui, ó. Estatística, que loucura. E eu já trouxe esse conteúdo 2 vezes na semana passada aqui na live Bastidores do Cruzeiro. Como o Cruzeiro constrói as suas vitórias no primeiro tempo e como o Cruzeiro constrói vitórias tendo menos posse de bola. Gente, assustem. O Flamengo teve 60%... Assustem? Assustem. Ah, tá. Porque o Flamengo teve 60% de posse de bola e o Cruzeiro 40%. E o Cruzeiro venceu. Ontem foi pior. O Palmeiras teve 64% de posse de bola. O Cruzeiro 36%. O que é isso? Isso ilustra bem por que o Cruzeiro precisa de jogadores que recomponham e sejam trabalhadores. Você já pensou que o Cruzeiro passou 64% da posse do jogo sem a bola? E aonde estavam os jogadores? Atrás da linha da bola. Vou colocar na tela esse negócio que você tá... Aonde eles estavam? Marcando, recompondo, dando carrinho, trabalhando. Pra quê? Pra quando pegasse a bola, eles pudessem construir jogadas, que foi num tempo menor. Onde que você foi aqui? Na tela, Abre esse estatística. Aqui? Cadê a estatística? Clique em cima. Vai no mouse, eu sei que tá na Operation ainda. Vamos lá, quando o De Leon tá... Até pra ele poder trazer aqui as coisinhas que ele quer falar aí das
das informações e números de jogo, né, meu querido Diego de Leon. Enquanto isso, a galera vai deixando um like aí na transmissão, por gentileza, se inscrevendo no canal e também ativando as notificações. Eu tava vendo ali que pelos números do SofaScore, hoje o Caio Jorge está em segundo geral, perdendo só pro Arrascaeta, né? Pelo que parece. Você tá querendo o quê? Os dados do jogo? É a tela do jogo. Vamos lá, deixa eu procurar ela aqui. E a gente coloca na tela aqui, ó, Cruzeiro e Palmeiras. Aí, ó. Diego de Leon. Deixa eu procurar aqui até chegar nessa que você tava aí, porque senão o galera vai ficar meio... Ela tá no meio. Pronto, vamos lá, vai falando aí, meu jovem. Então, Beleza, vai lá. O Cruzeiro, ele constrói as suas vitórias no primeiro tempo e com menos posse de bola. E o Cruzeiro tem sido um time muito agressivo dentro de casa, né? Dentro dos seus domínios. Uma postura irrepreensível, cara. Essa que é a palavra. Irrepreensível. Todos os jogadores, taticamente, todos os jogadores. Não tem um jogador que você pontua e fala assim, pô, esse cara aqui não tá executando o que foi solicitado. Não, todos os jogadores executando muito bem aquilo que foi solicitado por Leonardo Jardim. Inclusive na coletiva ele falando, né, que ele chegou aqui, um elenco desacreditado. Aí algumas pessoas, alguns oportunistas, né? Ah, mas vocês criticavam. Criticávamos porque merecia crítica. Merecia crítica. E o Leonardo Jardim falou, cara, cheguei aqui, jogadores numa má fase, técnica e fisicamente muito abaixo. E com o trabalho que foi feito, ele mudou esse status desses jogadores. Ah, mas agora vocês estão elogiando. Sim, agora merece elogio. E antes, merecia crítica. E a gente faz a análise aqui, é de jogo, gente. A gente não tem acesso... Na tela aí, Leon. A gente não tem... Ah, lá pra você ver, ó. 36% de posse de bola para o Cruzeiro, 64% para o Palmeiras. Descendo um pouquinho mais aí... Isso aí pegando os dois tempos, né? Você pode fazer a divisão por tempo aqui também. Isso. Aí você pode... Pega aí, ó. Primeiro tempo... 60-40, mas no segundo tempo, 67-33. Porque eu vou voltar para os dois tempos aqui, porque no segundo tempo o Cruzeiro já deu uma administrada maior, né? Já tinha o resultado, né? E você vê que é uma postura do Cruzeiro, tá, gente? É uma postura do Cruzeiro administrar no segundo tempo. É uma coisa que o Cruzeiro tem um elenco reduzido em relação ao Palmeiras, em relação ao Flamengo. Para o Cruzeiro estar ali, gente, hoje, postulante a título, o Cruzeiro tá tipo assim, a 250 km por hora num carro. O Palmeiras e o Flamengo tá tipo a 160, 170. O Cruzeiro tá no limite do limite. Isso não vai sair, mas a gente já começa a ver alguns sinais. Por exemplo, ontem a entrada do Willian e o Fagner não indo pro jogo. O Fagner no momento era o titular, mas você pode ter certeza. Inclusive vai ter uma pergunta, ninguém fez essa pergunta na zona mista. Com certeza era questão física. O Wanderson, que ontem, pra mim, no primeiro tempo, foi o melhor jogador do Cruzeiro, inclusive puxou todos os contra-ataques. Muita velocidade. Ficou 13 dias sem jogar. O último jogo do Wanderson, que ontem foi um dos melhores em campo, havia sido dia 18 de maio, no Clássico. Sim. Então você começa a ver que o Cruzeiro começa a dar sintomas e sinais de cansaço físico. E nessa pegada o Cruzeiro não conseguiria levar até o resto do campeonato, o Diogo, ali em terceiro lugar. E até por isso muita gente falando, será que essa parada vai ser boa pro Cruzeiro? Eu não acho, eu tenho certeza que vai ser ótimo, vai ser excelente pro Cruzeiro. Porque antes parada pra gente era alívio, né? Porque o time tava mal, você fala, pô, vou dar uma parada agora pra ver se já conserta o time. Mas agora o time tá bem. Tá bem, e detalhe, o Flamengo e o Palmeiras vai ficar ocupado esses 30 dias. Treinando, jogando, disputando, torcida cobrando. Imagina se não ganhar, se cai lá de repente no Campeonato Mundial. Ou seja, o Cruzeiro não, vai 30 dias, cara. Cara, leva a galera pro departamento médico, precisa recondicionar. Descansa quem tem que descansar. Ei, Pelaipe, agora, né? Pelaipe, liga pra tal empresário, liga pra tal clube, olha aquelas negociações. Então, para o Cruzeiro, cara, vai ser melhor do que para o Palmeiras e que para o Flamengo. No meu ponto de vista, levando em consideração que o Cruzeiro está no limite do limite físico e com um elenco muito reduzido.